na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Eu estarei usando agora pela manhã a versão da NVI. Quando vocês colocarem aqui, certo? Ficar igual aquilo que eu vou ler. 2 Coríntios, capítulo 5. Farei a leitura apenas do versículo 21. Diz assim o texto bíblico: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Essa alegria toda, essa vibração, é o resultado de ter Cristo na vida. Mas ter Cristo na vida não significa que os problemas não virão. Enquanto estivermos aqui, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A presença do Senhor faz toda a diferença em nosso ser. E aí deixa eu aproveitar aqui e dizer uma coisa: que bênção tem sido para a igreja as redes. Pode aplaudir a Jesus por isso. Glória a Deus. Você não é obrigado a participar da rede, mas pelo menos você é convocado para orar pelos líderes, pelas pessoas que estão fazendo parte da rede. Irmãos, nós temos sido instruídos na verdade que está em Jesus Cristo, e a instrução é para que venhamos nos despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. A convocação divina não deixa nenhuma dúvida de que somos exortados a nos renovar no espírito da nossa mente e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, quanto mais conhecemos a palavra, mais conhecemos o Filho de Deus. Aprender com Cristo não é além do que tirar a nossa velha humanidade como uma roupa podre, suja, e vestir uma nova humanidade criada na imagem de Deus como uma roupa novíssima. Então a vigilância tem que ser contínua, para que não nos deixemos enganar pelo inimigo da nossa vida. É necessário repudiar o nosso próprio eu antigo e adorar a Deus com um novo eu, que é humanidade criada de novo. Então eu entendo que não somente em dias difíceis, mas em todos os dias, nós recebemos do Senhor eterno a abundância da sua graça especial de salvação. Então nunca duvide, Deus é quem nos sustenta com a sua mão direita fiel, com a sua mão direita poderosa. Igreja, em momento algum Jesus falou que a nossa caminhada seria fácil, mas Ele empenhou a sua palavra de que está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não disse estarei, Ele disse estou. O verbo está no presente, no indicativo, mas a ordem é imperativa. Aleluia! Esteja certo de que em Cristo não vivemos por vista, mas por fé no Deus Criador. Então nós somos fortalecidos, capacitados, renovados, reanimados, confortados, consolados, para que não nos deixemos desanimar por notícias do mundo que jaz no maligno.
Não é o mundo que tem que nos influenciar, nós é que temos que influenciar o mundo. O Rei da Glória é aquele que nos guarda. Aleluia. Aí eu fico vendo que os homens maus, que praticam a iniquidade, que propositadamente não respeitam qualquer tipo de justiça, senão a sua pessoal, esse povo pensa que vai viver eternamente, que vai viver o tempo inteiro aqui na terra. Não. Os seus dias são como a sombra que passa, e em pouco tempo serão esquecidos. Porém, as suas obras malignas serão lembradas como exemplo para que jamais sejam seguidas. Tentam olhar para Cristo. A nossa confiança está depositada em nosso Redentor, e jamais nos afastaremos dele. Depois que experimentamos o que significa andar com Cristo, nada de sair da presença dele. Eu gosto de citar Davi. Davi passou por momentos terríveis, mas ele nunca deixou de clamar ao Senhor. E lá no Salmo 141, nos versos de 1 a 4, ele diz assim: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta minha voz quando eu clamo a ti, seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva com práticas perversas com os malfeitores. Aí ele termina o verso 4 dizendo assim: que eu nunca participe dos seus banquetes. Quando eu era criança, eu via muitas histórias de minha avó. A avó Luísa, juntamente com meu avô. Ele foi pastor e missionário no Amazonas, no Maranhão, que é a terra de minha avó, no Peru, e aqui em Alagoas, que era a terra dele. E minha avó contava algumas histórias que eu digo para vocês que eu e meus irmãos, a gente olhava assim um para o outro, a gente não dizia nada, mas a gente ficava assim, essa história que minha avó está contando. E uma das coisas que ela mostrava, ela dizia assim: meu filho, olha, o Rio Negro, ele não se mistura com os Solimões. Então você vê partes da água do Rio Negro ali no meio de Solimões, e você vê parte dos Solimões, a parte do Rio Negro, e elas não se misturam. Irmãos, nós temos que ser assim. E quando eu estive lá pela primeira vez, lembrei muito dela. Nós temos que ser assim. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, então temos que fazer a diferença. Essa diferença não significa dizer ou demonstrar ou tentar pensar que somos melhores que os outros. Não, irmãos. Mas que servir a Cristo nos faz diferentes, é uma verdade. Então, o auxílio divino é fato real na vida daqueles que estão em Cristo. Clamar é mais do que pedir. O clamor é um grito de socorro de alguém necessitado. Davi necessitava com urgência do socorro que vem do alto. Quantas vezes clamamos ao Senhor e recebemos o socorro daquele que tem todo o poder. Quantos testemunhos, quantas coisas tremendas e maravilhosas Deus tem feito.
E aí é impossível deixar de citar o que está escrito lá em Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o louvor e a sua adoração, ali o louvor e a adoração de Davi, não foram abalados ao ponto de vista de levá-lo para longe de Deus. De vez em quando eu encontro alguém e digo: eu não tenho visto você na igreja, onde você anda. Pastor, a minha vida, estou com tanto problema, com tanta dificuldade, e aí eu não tenho nem forças para ir para a igreja. É justamente nesses momentos que a gente tem que vir. Todavia, o salmista nos mostra que há uma percepção para cuidar firmemente das palavras proferidas. E a gente poderia falar sobre isso. Quanto cuidado a gente deve ter com aquilo que a gente fala. Agora, irmãos, eu entendo que a percepção espiritual do salmista expõe a grande importância em manter o seu coração puro. Sendo adorador, nunca iria aceitar que seu coração se voltasse para o mal. E que pudesse revidar na mesma linha dos seus inimigos, malfeitores que praticavam a perversidade. Eu não posso citar Davi como exemplo de pai de família, como exemplo de sumo sacerdote, de sacerdote da sua casa. Mas eu posso citar Davi como um homem que verdadeiramente temia o Senhor. É bom lembrar que lá atrás, no período da velha aliança, é totalmente diferente de hoje, do período da graça, onde o Espírito Santo hoje habita em nós. Mas o Espírito Santo vinha em determinados momentos para uma função específica. E quando Davi percebia o seu erro, ele se jogava no chão, clamando ao Senhor. Agora, sabe por que o Senhor perdoava? Não porque fosse Davi, porque Deus conhece o coração. Sabe por que o Senhor nos perdoa hoje? Porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quais são os propósitos que estão sendo organizados, planejados em nossa mente. Agora, amada igreja do Senhor, uma vez feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus, permaneceremos firmes até nos encontrarmos com o nosso Criador. E ao escrever aos Coríntios, Paulo dá a seguinte instrução, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa encarar a vida do ponto de vista de Cristo, observando seus valores, cumprindo a sua palavra e não agindo como o mundo age. Isso é ter a mente de Cristo. Temer a Deus é uma revelação contínua e crescente. Eu tenho dito que temer a Deus significa amá-lo com respeito. Então nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vou dizer uma coisa: todo temor que tenhamos nunca será demais. Então quem verdadeiramente está em Cristo não pode aceitar, preste atenção nisso, por favor. Quem verdadeiramente está em Cristo não pode aceitar e muito menos compactuar com o esquema deste mundo tenebroso que jaz no maligno. Escutem. Aceitar e defender a malignidade da mentira, da corrupção e da injustiça traz para si consequências de rejeitar o projeto divino para a salvação do ser humano. E aí? Se eu digo que estou em Cristo, que sou uma nova criatura em Cristo Jesus,
Qual tem sido o meu testemunho? Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Igreja, não tem como, igreja. Não dá para servir a dois senhores. Aí, eu sou levado a Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, que diz assim: mas os covardes são aqueles que não se decidem, ficam sempre em cima do muro. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Aí tem gente que diz assim: segunda morte. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Antes do nosso encontro com Cristo, caminhávamos mortos para a morte. E o que é que Ele fez? Ele nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Amar a Deus acima de todas as coisas não limita o respeito, não limita o amor, não limita a obediência, não limita a submissão, não limita e não faz qualquer restrição da comunhão entre os irmãos. Comunhão entre os irmãos. Eu vou encerrar. Trabalhamos, lutamos e perseveramos, porque a nossa esperança não é a última que morre, mas porque a nossa esperança é viva, já venceu a morte, já venceu o inferno, venceu o pecado, e agora assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho intercede por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Depois de 30 anos no ministério, 30 anos onde pude viver e tenho vivido os melhores momentos da minha vida e ao mesmo tempo os mais difíceis. Mas a alegria dos melhores momentos ultrapassa todo e qualquer tipo de dificuldade. Porque nós podemos ver, contemplar o agir de Deus. Vidas transformadas. Nunca eu, o pastor Murilo, a igreja poderíamos mudar alguma coisa em vocês. É o Espírito de Deus quem faz isso. Oh, aleluia. É o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo ao terceiro dia. Pode ser que vocês me escutem falando, ou o pastor Murilo, sobre alguma religião, alguma denominação no que diz respeito a um estudo. Mas aqui nós falamos do Cristo ressurreto, do único
o único mediador entre Deus e o homem. Aqui nós falamos o tempo inteiro desse Deus tremendo, maravilhoso, que nos amou. Quando o Senhor Jesus fala lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está falando do mundo, pessoas. Mas quando ele usa o seu apóstolo, quando o Espírito Santo usa para que ele diga, o mundo jaz no maligno, ele está falando do sistema mundano. Eita Deus, Deus de poder. Então a determinação divina, escute mais uma vez, em nos fazer justiça e santidade, provenientes dele, deve nos fazer perceber não somente o seu amor por nós, mas a sua determinação em nos fazer semelhantes a Cristo. Nos fazer semelhantes a Cristo. Pensa nisso. Nós pecadores, diante daquele que não tem pecado, diante daquele que ama o pecador, mas abomina o pecado. Olha que coisa tremenda. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ai, Deus. Ao fixar o olhar em Cristo, nos submetemos à condição de filhos adotivos. Filhos adotivos do Pai Eterno e discípulos de Cristo. Filho adotivo, ele é amado duas vezes. O filho adotivo não tinha que ser amado, mas os pais o receberam e deliberadamente amam. Então em Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus nos recebe e deliberadamente Ele nos faz seus filhos, seus herdeiros e co-herdeiro com Cristo. A graça especial da salvação é derramada continuamente sobre todos que estão em Cristo. Eu vou dar somente uma razão. Porque somos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Fiquemos de pé, equipe de louvor.